Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente em sua vida. Sou o evangelista e professor Márcio Mainardes e neste trimestre nós estamos trabalhando com as lições bíblicas de jovens. O tema é Sejam Firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Hoje nós chegamos à lição de número 8, o respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. O respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. O nosso texto principal, ele está na primeira carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 6, versículo de número 11. Parte desse versículo segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Resumo da lição: o líder tem o dever de ensinar a todos na igreja, inclusive aos mais velhos. A lição de hoje, ela fala desta convivência sadia entre aquele que lidera o rebanho e as pessoas que por ele são lideradas. E dentro do rebanho, dentro da igreja que está sob os seus cuidados, há pessoas diferentes, de idades totalmente diferentes, vivendo em situações totalmente antagônicas. Então, o líder ele precisa saber tratar com cada um desses grupos. E o respeito, ele é a base da boa convivência. É por isso que nós vamos tratar do respeito às pessoas e também o cuidado com as viúvas. A nossa lição ela tem objetivos. O primeiro é compreender o padrão familiar bíblico. O segundo é mostrar o padrão de comportamento no relacionamento do líder com as moças. E, em terceiro lugar, explicar o respeito, ou melhor, explicar a respeito do padrão do relacionamento do líder com as viúvas. Nós temos em nossa lição 3 tópicos. O primeiro é exatamente sobre o padrão familiar, o segundo é o relacionamento com as moças e o terceiro é o mandamento às viúvas. Então você nunca pode perder de vista que o autor aqui é o apóstolo Paulo, que está dirigindo o seu escrito a um jovem pastor. Ele estava abaixo, bem abaixo da idade média que se colocavam os líderes. Então, uma pessoa que não tinha uma idade avançada, não tinha os seus cabelos brancos, que mostra ali vivência, tempo de vida, não era respeitado. Mas Paulo coloca este jovem Timóteo, que mesmo sendo jovem, ele passou por muitos anos, cerca de 14 anos, sendo cooperador de Paulo. Ele não caiu de paraquedas, ele foi preparado por Paulo para ser líder. E ele se tornou líder, se tornou pastor da mais importante igreja da Ásia, que é a igreja de Éfeso. E agora Paulo está escrevendo a sua primeira carta, dando conselhos muito importantes que nós estamos estudando neste terceiro trimestre de 2023. Lembrando que este jovem Timóteo, jovem pastor Timóteo, é chamado de meu filho na fé por Paulo. E ele representa tanto para o apóstolo que a sua última epístola, a última epístola que ele escreve antes do seu martírio, ele escreve também para Timóteo, tá certo? Vamos lá então, olhando para o nosso texto, o texto bíblico, o texto que será estudado, está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, os versículos 1 ao 16. Vamos dar uma lida nesse texto e já ir tirando algumas lições. Não repreendas
asperamente os anciãos. Aqui você precisa definir anciãos. Então você vai para o primeiro tópico, primeiro subtópico, onde está os anciãos. E ali vai dizer que, diferentemente de outros textos, como Atos 20:17, em 1 Timóteo 5:1, o termo ancião não é o equivalente ao ofício do presbítero. Não está falando do dirigente, não está falando do bispo. Aqui, ancião tem realmente o significado de homem idoso. Mesma coisa no versículo seguinte, 1 Timóteo 5:2, quando ele fala as mulheres idosas. Então, no primeiro versículo ele fala dos homens idosos, né? E no versículo 2 ele fala das mulheres idosas. Então, não confundir aqui ancião com bispo, com aquela função de superintendência na igreja. Então, não repreendas asperamente, mas admoesta-os como se eles fossem seus pais, né? Como se ele fosse seu pai. E aos jovens você repreende, você admoesta como irmãos. Então veja que os conselhos do apóstolo são bem simples e fáceis de serem compreendidos, né? Aos mais velhos, aos homens idosos, você trata como se fosse seu pai, e aos jovens você trata como se fossem seus irmãos. As mulheres idosas você trata como se fosse sua mãe. E as moças, as jovens, as virgens, você trata como se fossem suas irmãs em toda a pureza. Então, é bem simples, o ensino de Paulo ele é bem didático. E aí, no versículo 3, ele vai falar para honrar as viúvas que verdadeiramente são viúvas. O que ele quer dizer com isso? Ele vai explicar melhor no versículo de número 4, que ele fala aqui daquela que tem filho. Se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ele está dizendo assim, esse escrito é para ser lido na igreja, então é para as famílias. Olha, não seja pesado a igreja tem a sua obra social, tem a inscrição das viúvas lá, mas se esta viúva ela tem filhos e netos, que eles façam, que eles cuidem, né, da sua mãe, da sua avó, porque isto é algo bom e agradável diante de Deus. Versículo de número 5. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mais à frente ele vai falar que as que são verdadeiramente viúvas são aquelas que têm de 60 anos para cima. Então, eram mulheres que já se dedicavam à oração, se dedicavam à igreja e talvez não tivessem mais interesse em contrair um novo casamento. Aí no versículo 6 ele fala daquela que vive em deleites, que mesmo que esteja vivendo, mas se está em deleites, ela está morta, e esse morta aqui é no sentido espiritual. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Que elas sejam irrepreensíveis. Então, Paulo está falando a as mulheres viúvas, que vão ser inscritas naquelas que serão atendidas pela obra social da igreja, serão sustentadas pela igreja, que elas sejam irrepreensíveis. Versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Então ele está dizendo assim, dentro da igreja não pode ter
viúvas que têm filhos e netos desamparada, porque se os filhos e netos fazem parte deste corpo de Cristo, eles não podem negar a fé, porque o primeiro cuidado é o cuidado com a sua família. A família é sempre a primeira igreja, é isso que o apóstolo está dizendo aqui. Versículo 9: nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos e só a que tenha sido mulher de um só marido. Então, o que ele quer dizer com isso? Aquelas que têm menos, elas têm condições também de exercer ainda alguma atividade, se bem que nesse período aqui não era com tanta frequência que as mulheres tivessem oportunidades de trabalho. Mas ele diz, olha, as viúvas que entrarão nesta lista, nesta inscrição daquelas que serão alcançadas pela diaconia da igreja, pela obra social da igreja, são aquelas que já têm 60 anos ou mais e que tenham sido mulher de um só marido, que não andou de casamento em casamento. Versículo 10, tendo testemunho, olha só, de boas obras, se criou filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos e se praticou toda boa obra. O que ele está instruindo a Timóteo é para que esta obra social da igreja, que vai atender, que vai sustentar essas verdadeiras viúvas, eles tenham cuidado de ver, de checar se essas mulheres realmente exerceram hospitalidade, se lavou os pés dos santos, né? E se socorreu os aflitos. Ou seja, na velhice e na viuvez, essas mulheres elas colheriam aquilo que elas plantaram no passado. Versículo 11, não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Então, se tinha ali no seio da igreja mulheres mais jovens, que eram viúvas, né? Elas não é que fosse errado, mas elas não deveriam ser inscritas nesse programa que a igreja tinha, nesse ministério de ajuda da igreja, porque elas teriam, sendo novas, mais novas, elas teriam a possibilidade de contraírem novo casamento. Tendo já a sua condenação por haver aniquilado a primeira fé. E além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa. Então, a ociosidade, aqui está falando das viúvas novas, daquelas que são novas e já eram viúvas. Mas a ociosidade, ela é condenada em toda a Bíblia. Andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que estas que são moças, se casem. Aqui é bom entender que ele não está falando aqui das jovens, mas está falando de moças no sentido de serem novas. Então, essas mulheres que já foram casadas, que perderam seus maridos, que são viúvas, mas que são jovens, que elas se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Então, Paulo, ele não está proibindo o casamento, pelo contrário, ele está incentivando aqui a formação da família nuclear, da família conforme Deus estabeleceu. Porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Então o problema é quando não se casam, mas caem no laço do inimigo. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Então tem muita gente que quer jogar o problema para a igreja quando pode fazer alguma coisa. Nós temos em todas as áreas esse tipo de pessoas que
podendo fazer alguma coisa, procuram jogar a responsabilidade da obra social para a igreja, mas as pessoas precisam aprender também resolver os seus problemas. No terceiro tópico, responsabilidade da família, nós temos ali uma parte que o nosso autor aborda aqui, dizendo que a Bíblia não apoia nenhum sistema político ideológico, mas é fato que reprova mais alguns do que outros. Do texto em estudo, podemos extrair uma clara refutação do socialismo, que nega as responsabilidades pessoais do indivíduo e de suas famílias, procurando criar um sistema de dependência do Estado, um paternalismo doentio. Nós temos visto isso hoje na nossa pátria. Então, a igreja ela não vai conseguir resolver um problema que o Estado não consegue resolver, que o país não consegue resolver. E que, na verdade, poderia ser amenizado se as pessoas se dispusessem a fazer a sua própria parte. Então, é muito bom nós olharmos esse texto, esta fala, este ensino de Paulo, sem cometer nenhum anacronismo, porque naqueles dias, não havia a previdência, não havia como as pessoas se sustentarem, porque não tinha nenhum seguro. Então, hoje as pessoas são assistidas, mas ainda assim, às vezes são abandonadas pelos seus e acabam querendo achar esse lugar para se encostar, para se apoiar no próprio Estado, e isso acaba criando aí um paternalismo doentio, conforme fala o nosso autor aqui. Tá certo? São poucos conceitos que eu trouxe para vocês aqui. Analisamos o texto bíblico que será estudado. Eu espero ter sido útil na preparação da sua aula. Que Deus em Cristo te abençoe mais e mais.